Seja o nome do Senhor. Olhe para cá, olhe para essa aliança. Olhe para essa aliança. Você precisa visualizar sua vitória, porque é tempo de aliança. Você precisa visualizar a tua bênção, porque senão você não vai saber aonde está indo. Você precisa idealizar, pensar que você pode chegar lá, que você vai ser feliz no amor. Porque eu vejo um casamento sendo realizado ainda esse ano. Esse ano será realizado um casamento. Você precisa visualizar sua bênção, porque essa aliança vai entrar no seu dedo. Uma aliança como essa vai entrar no seu dedo. Tem gente achando que você vai terminar só, né? Vai não. Tem gente que está achando que você vai terminar sozinho, sozinha, não é? Mas não vai mesmo. Eu senti em te dizer que tem alguém que está caminhando até você. Repito, alguém já está caminhando na sua direção. Deus revelou tudo que Ele colocou no meu coração. Eu vou entregar ao vivo aqui agora, no YouTube. Presta atenção. Fica comigo até o final do vídeo. Você é uma pessoa de oração, que Ele falou para mim, não é verdade? Você é uma pessoa de fé. Às vezes sua fé fica pequena por causa de diversos problemas. Mas Ele falou para mim que você é uma pessoa de fé. Então já entra se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrita. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Eu sei que tem muita ovelha com dificuldade de achar o like, mas você procura o like agora. E deixa o seu like em nome de Jesus. Preste atenção na revelação. Deixou o like no vídeo? Compartilha aqui com os 7 contatos que você tiver agora acesso. Apareceu os contatos, compartilha. Joga nos stories do WhatsApp. Deus falou para mim que está abençoando as ovelhas que estão compartilhando. Eu vi lá você compartilhando. Eu vi algumas ovelhas compartilhando. E Deus falou para mim, tá vendo, Rodrigo? Estou abençoando. Eu tenho alguns nomes aqui. Se Deus der o mistério, eu vou entregar tudo. Ele já está dando. Eu vou botar os nomes no azeite. Eu vi trabalhos que estavam sendo queimados para que uma mulher não fosse feliz no amor. Para que uma pessoa não fosse feliz no amor. Eu vi trabalhos com cordas amarrando. E eu senti Ele falando para mim, ó, estou desamarrando a vida de alguém que vai prosperar como nunca prosperou. Você vai ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa feliz, muito mais do que já é. E uma pessoa com saúde. Porque alguém aqui também pede por saúde. Você precisa de bênção na vida amorosa, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual? Pastor, o que eu faço? Entra nessa campanha. Você vai dizer aqui, obrigado, Deus, pela minha vida. Você vai escrever 7 vezes. Porque a gratidão atrai o milagre. A gratidão atrai o milagre. Obrigado, meu Deus, pela vida. Escreve 7 vezes. Obrigado, meu Deus, pela vida. Ninguém percebeu que eu dei uma enxugada, não? São 7 quilinhos anos. 1 por dia? É mais ou menos isso. Não? Eu quero falar para você que já chorou muito na vida. Já chorou muito por alguém. Ainda chora. Nem sabe o porquê, mas ainda chora. Chora por causa dos medos, dos compromissos, das dívidas, por causa de alguém da família, por causa de alguém que já foi família e hoje não é mais. Eu quero falar para você que já chorou muito na vida. Ei! Eu quero falar para você que já chorou muito na vida. Ouça a voz do Espírito. Tu não mais chorará, não mais chorará você. Chega de choro.
É tempo de alegria, de sorrir. Eu sei que você já chorou muito por um ex, por um atual, por um marido, por um filho, por uma filha. E você não sabe o que doeu mais, né? Se foi as lágrimas escorrerem do choro que as pessoas até veem, ou se foi aquele choro interno que ninguém vê e que machuca mais. Ele bate o martelo a teu favor e diz: você não vai mais chorar. Confia, porque eu vou enviar a pessoa certa para te abençoar. Ai, não é possível. Tem alguém pegando aqui? Tem alguém recebendo? Sim ou não? Hã? Não é possível, não? Cadê você? Uma mulher chorou porque perdeu um grande amor, porque uma família se dissolveu, se desfez, se diluiu. Uma pessoa que já chorou muito porque perdeu alguém que amava. E isso faz, às vezes, você viver uma vida miserável, uma vida de miséria, uma vida de vergonha, uma vida de humilhação, uma vida de rejeição. Deus está dando um basta nisso. Deus está dando um basta nisso. Ele dá um basta na sua dor, no teu sofrimento, no teu pavor, nessa ansiedade, nesse pânico, nesses medos. Não viverá mais noites sombrias você. Uma mulher chamada Noemi chorou muito, porque ela viu a família dela toda destruída. Essa mulher de Deus perdeu marido e filhos depois que mudou de um lugar para outro. Talvez a culpa ainda esteja sobre você. Repito, você não tem culpa de nada. Mas hoje, o que eu quero que você saiba é que tem o tempo de chorar e tem o tempo de sorrir. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. O tempo. Lembra que eu te avisei? Respeite o tempo. Você viva melhor e seja mais abençoada. Noemi não é feito mal a ninguém. Noemi era uma serva do Senhor exemplar. Vivia alegremente até a perda. Vivia feliz até o marido ir embora, até Deus recolher. Noemi vivia aos trancos e barrancos com os 2 filhos, até o dia de perder os 2 filhos. Há quem diga que a tragédia na vida dela foi tão grande e veemente que ela perde os 2 filhos consecutivos, porque quase completando 10 anos, ela vai perder, naquele lugar, na terra de Moabe, ela vai perder os 2 filhos. Quem é que supera uma dor dessa? Que prazer tem essa mulher na vida agora? Que alegria tem ela ao viver, para viver, depois de perder o marido, depois de perder 2 filhos? Eu estou pregando para você que já perdeu o filho para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Você que já perdeu o marido para pornografia, para novinha, para penina, para amante. Eu estou pregando para você mesmo. Essa campanha é para arrancar essa miséria de dentro de você, para arrancar essa dor, esse sentimento, esse ressentimento. Escuta o que eu estou te falando. Deus, o Senhor,
Ele vai te apresentar pessoas novas para você não viver mais só. Pessoas boas, pessoas do bem. O que eu faço? O que Noemi fez? Por mais que ela viveu amargamente, amargurada por tanta perda, pancada e paulada, por mais que ela viveu amargurada, ela viveu. Porque um dia, irmã, depois dela perder tanto, veio uma boa notícia dizendo a ela que Deus tinha ajudado o povo de sua terra. E isso no coração dela era uma esperança para ela poder voltar ao lugar de origem e recomeçar. Às vezes Deus abre uma porta para a gente voltar ao lugar de origem para lá poder recomeçar. Mas se tu não quer recomeçar, como tu vai vencer isso? Como tu vai ser feliz? Eu quero que você entenda. Não sai dessa live por nada, é muito importante. É um tempo que Deus separou entre você, ovelha, e seu pastor e ele. Eu quero que você saiba que dessa jaula você sai hoje. Dessa jaula Deus arranca essa pessoa hoje. Desse cárcere, dessa prisão. Eu sei que você não tem com quem contar. Eu sei que você não tem com quem pudesse fazer algo por você. Mas a oração tem um poder maior do que isso que você quer. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. Que às vezes Deus permite que você vá ao extremo. Você tem que entender que às vezes Deus permite perdas sucessivas, consecutivas, para um plano superior acontecer. Malom morre, Quilion morre, Elimeleque morre. Ela tem quem agora ao lado dela? Ninguém. Mas Orfa e Ruth admiram muito ela. Por que admiram ela? Sabe por quê? Porque a força daquela mulher em resistir ao dia ruim, em resistir às perdas, em vencer os problemas, inspirava as duas que admiravam ela. Você acha que não tem alguém te observando? Você acha que não tem alguém te notando? Tem alguém te observando e tem alguém te notando. Tem alguém te olhando, alguém te observando, alguém te notando. Por isso, dê bom exemplo. Que sejam bons seus exemplos sempre. Porque tem alguém te observando. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes as pessoas chegam ao nosso redor, para falar algo, para nos testar, para outros poderem observar e ali dar bom exemplo naquele lugar. Será que você entende o que está sendo revelado? Minha filha, se inscreve no canal. Filho, é de Deus, pode se inscrever. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Acha o like, deixa o like no vídeo. Eu sei que às vezes fica meio difícil. Mas like e compartilha. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado
o seu povo. Ele manda te dizer que ele vai te ajudar. O Senhor vai ajudar você. Tem vezes que Deus faz, tem vezes que Deus ajuda, tem vezes que Deus nem faz. Então aproveita que ele vai ajudar você. Esse jejum, minha filha, de 7 dias, está fazendo algo. Está fazendo algo no mundo espiritual. Ele vai ajudar você. E qual foi a ajuda que chegou naquele lugar? Para quem plantou, começou a ter boa colheita. Tem gente que vê o tempo ruim e não planta. Não lança semente. Tem gente que vê o tempo bom chegando e vive ele e não planta boa semente. Aqui, o texto é claro, Ruth 1:6. O povo foi ajudado e por isso foi lhe dado boa colheita. O texto sagrado diz exatamente assim: deu ao povo. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Deus deu boas colheitas para um povo que estava plantando sucessivamente. Mas Noemi não tinha plantado lá. Elimeleque não tinha plantado lá. Por isso que eu falo da importância de você plantar na terra certa. Já te ensinei sobre isso. E agora vai mais uma mensagem sobre isso. Não tinha plantado lá. Ela tinha que voltar para lá, para plantar lá e ter o direito. Só que ela tinha plantado no lugar que ela estava. Só que o lugar que ela estava não fazia mais parte da vida dela. Ela queria sair. Mas no passado ela tinha feito boas plantações lá. E tem semente que leva algum tempo, tá? Meses e anos para trazerem retorno e resultado. Plante na terra certa e a bênção vai chegar até você. Alguém consegue escrever plantar na terra certa? É fundamental para a semente crescer? É tempo de boas colheitas para uma mulher que já perdeu, para uma mulher que já sofreu por causa de um grande amor que partiu, para uma mulher que perdeu os filhos, talvez para as drogas, para a bebida, para o vício, para a pornografia, para o mundo. É tempo de boas colheitas. Eu vou repetir, é tempo de boas colheitas. Você vai colher como nunca. Deus está honrando suas sementes. Essa campanha é para arrancar você da miséria e é para arrancar a miséria de dentro de você. Lodebar nunca mais. E filha. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Foi o tempo dela naquele lugar. E agora era a hora dela retornar para casa. Alguém vai voltar para casa. Alguém vai voltar para casa. Vai voltar para o lugar de origem. Vai voltar para o lugar que sempre quis, mas às vezes nem fala. Alguém vai voltar para casa. Eu vou repetir para você pegar a profecia. Alguém vai voltar para casa. Vai ter filho, vai ter filha, vai ter neto, vai ter neta, vai ter nora, vai ter genro, vai ter mãe, vai ter pai, esposa, marido. Vai ter gente voltando para casa. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Tempo de voltar para casa.
É de Moabe para Judá agora. Não é de Judá para Moabe. Escreva, é de Moabe para Judá. Vai, ovelha, escreve. Mas no caminho, Noemi para e pensa. Essas duas que vêm comigo, Ruth e Órfã, não precisam caminhar comigo nesse deserto, porque era um deserto que ela iria enfrentar para voltar para casa. Oh! Oh, Jesus é forte. Elas não precisam passar por esse deserto, elas nem precisam estar comigo, eles já morreram, meus filhos. E ela para e diz, ei, voltem para casa e fiquem com as suas mães. E que agora é muito profundo. Quer ouvir? É muito profunda essa revelação. E tem gente aqui que nunca ouviu isso. Glória a Deus pelo que será revelado aqui. Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Minha irmã, olha o que Noemi fala. Voltem, fiquem com as suas mães. Só que parece que quem é mãe aqui é Noemi. Parece que a sogra está sendo mais uma mãe do que a própria mãe. Você entende o que Deus está falando? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom. Assim como vocês foram boas. Ela libera uma bênção, segundo o que elas mesmas fizeram para com ela. Ela fala, abençoado seja você conforme você me abençoou. Que o Senhor abençoe você conforme um dia você me abençoou. Que o Senhor seja bom para você, assim como você foi boa para mim. A lei da semeadura é imutável e infalível. E aquela fala de Noemi choca elas. Aquela fala de Noemi paralisa elas. E Noemi diz mais, vocês não foram boas só para mim, foram boas para mim e para o meu marido, e para os falecidos. E Noemi vai liberar uma bênção sobre a vida delas. Noemi, no meu entendimento, era como se fosse uma pastora para elas, que liderava, mentorava, que cuidava delas. Noemi era aquela serva guerreira, ferida, mas não falida. Ferida, mas não falida. É aquela serva do Senhor que mesmo ferida, perdendo um grande amor, perdendo filhos, perdendo tudo, ela ainda prega o evangelho e pega um exemplo. É aquela referência dentro de casa, é aquela mulher maltratada, amargurada, moída, mas que dá bons exemplos dentro de casa e que é referência para tudo e todos. Será que você entende? Será que você entende isso? Você pode ser exemplo mesmo estando quebrada, mesmo estando aos pedaços. Deus vê isso. Ferida, mas não falida. E agora Noemi vai liberar uma bênção para elas, dizendo:
Espera aí, dizendo que o Senhor permita que você e que ela casem-se de novo. Sabe o que eu vejo aqui, irmã? Uma mulher que amava duas pessoas muito, mas muito. E que abriu mão das duas pessoas, mesmo amando muito, para que elas pudessem ser felizes em outro lugar. Porque tem gente que fala, não é porque eu sou infeliz que eu vou fazer os outros infelizes também. Tem gente que é assim. Tem gente que não é feliz no amor e faz até trabalho para que outros não sejam. Noemi não. Noemi falou: o Senhor permita que vocês casem de novo e que cada uma tenha o seu lar. Que as mulheres, ao ouvirem isso, vem Noemi estender a mão e abençoar elas e se despedir. Se despede. Dando um beijo. Quando Noemi faz isso, as duas começam a chorar juntos, mutuamente. Já viu uma mulher chorando? Duas, então. Imagina a cena. E Noemi, vendo aquilo tudo, provavelmente chorou também. São 3 mulheres chorando no deserto. Eu sei, filha, saiu de um deserto, entrou em outro, saiu em outro, entrou em um. É deserto que não acaba mais, né? Aquelas mulheres estão chorando e chorando alto, que diz a Bíblia. Isso diz o texto. Choram alto, chorando alto. E o texto vai dizer: não! Nós não voltaremos. Ei. O texto está dizendo: não! Nós não voltaremos. Ei, não é possível! Nós não voltaremos. Oh, Jesus! Não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. A cultura era muito diferente. E um povo de uma cultura dificilmente ia para outra. Só que elas já estavam se identificando com a cultura de Noemi. Olha que mensagem forte, ovelha. Essas 2 mulheres estavam dispostas a abrir mão de uma vida no lugar certo para ir para uma vida de um lugar incerto, por causa de um líder, de uma liderança de Noemi que estava com ela. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi responde: não. Voltem, minhas filhas. Entendeu o cuidado? Minha filha. Quando alguém fala meu filho, minha filha, é porque geralmente tem um cuidado grande com você. Pegou? Por que querem ir comigo?
Vocês acham que eu poderia ter mais filhos ainda? Ou seja, na idade que ela estava, amargurada? Foram muitas perdas que ela teve. Mas nenhuma das perdas que ela teve parou ela. Você não pode deixar isso aí parar você. Você não pode deixar isso aí parar você. Você não pode deixar isso parar você. Não. Você não pode. Que isso não venha parar você. Que isso não venha destruir você. Seja forte, corajosa, perseverante, mulher valorosa. Noemi falou, deixa, eu não quero que você fique. Na verdade, ela queria que ela ficasse. Só que ela ou não entendeu, ou fingiu que não entendeu. Mas Ruth disse, eu fico. Eu não vou embora. E Noemi diz para ela, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela coloca o nome do Deus dela com letra minúscula na Bíblia Sagrada. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses com letra minúscula. Sabe, às vezes Deus faz isso com a gente. Tá vendo os dois caminhos? Escolhe. Escolhe o caminho bom, o caminho ruim. Escolhe o caminho de vários deuses ou do único Deus, que sou eu, o Senhor, aquele que está lá em cima. Às vezes Deus faz isso, tá? Bota você em xeque. Bota você em posição de decidir. Noemi queria que ela ficasse, mas falou, vai, você pode ir, não fique. Uma entende, a outra finge que não entende, ou não entende. Alguém aqui entende ou não? Você entende ou não? Hã? Faça como tua cunhada, ela incentiva ela ainda. Você já viu alguém falando para você fazer algo e na verdade a pessoa não queria que você fizesse? Olha, ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. Faça o mesmo. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com essa mulher, porque eu quero ficar contigo. E ela diz, corrigindo, ela, não me proíba de ir com a senhora, porque eu quero ficar com a senhora. Ruth sabe o que quer. Órfã não. Você acha que Ruth não queria casar de novo? Ela era jovem, talvez seus 40, 50 anos. Noemi já era uma senhora, um pouco mais avançada em idade. Provavelmente ela queria sim, mas ela preferiu honrar aquela mulher que orava por ela, que jejuava por ela, que pastoreava ela. Ou você acha que Ruth não aprendeu muito com Noemi em relação aos deuses
inclusive ao único Deus de Israel. Não me proíba de ir com a senhora. Não me proíba de ir. Nem me peça para abandoná-la. Essas são as palavras de Ruth. E isso foi crucial para a vitória lá na frente que ela iria receber. Porque Ruth também aprendeu a semear. Semear amor, o bem. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, também morarei. Uau! E ela vai dizer algo mais, que é fundamental, eu creio, para o Senhor mudar a sorte dela naquele dia, porque tua vida pode mudar numa palavra que você disser. Por isso, toma cuidado com o que você fala. E ela vai dizer algo que muda a vida dela. Eu vejo assim. Ela diz: o seu povo será o meu povo. Ih, peraí. Quando ela fala isso, Noemi deve olhar para ela. Deve botar a mão na cabeça. E ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Quando ela fala isso, Noemi sente um sinal, só pode, que elas tinham que caminhar juntas. Está chegando alguém para caminhar junto contigo. O órfão até vivia, talvez morasse com ela, mas não caminhava junto com ela. Porque só saberá você, quem caminha junto contigo é quem caminhar contigo também no deserto. Ai, que mensagem forte, Jesus. Você entendeu? E ela diz mais: onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Meu pai disse para mim, quando eu era bem novo, quando eu estava tirando minha habilitação, e eu tirei aos 18 anos. E não pegava carrinho de papai para dirigir antes dos 18 não, porque não era habilitado. Queria, mas não pegava. Esse é certo. Não pegava moto para pilotar antes de ser habilitado, não. Ele disse para mim: meu filho, você vai ter carro, um dia você vai comprar o seu. Você quer saber quem é teu amigo? É se porventura um dia você bater o carro, enguiçar o carro, e as pessoas que ficarem com você dentro do carro, de fato serão seus amigos. Os que forem embora nunca foram seus amigos. Aquilo ali ficou na minha cabeça. E um dia eu não bati o carro, mas aconteceu esse episódio de um pneu rasgar, num lugar escuro e perigoso. E ali eu vi quem era amigo e quem não era. Você tá aqui, né? Que bom. Ruth é essa mulher que
que vai caminhar esse deserto com Noemi. Órfã, talvez aproveitando a oportunidade que ela mandou embora, ela foi. Você entende? Você só vai conhecer essa amiga de verdade quando um dia você precisar caminhar no deserto e ela não te abandonar. Pega aí! Só vai saber se é amigo de verdade quando de fato você precisar e a pessoa for lá, ó, tô contigo. Entendeu? Alguém tá pegando o mistério? Tá pegando o mistério, sim ou não? Tá entendendo? E o texto diz: aonde a senhora for, eu vou também. Ela não queria saber se era num puxadinho, num barraquinho, num morrinho, numa caverninha. Não. Eu tenho minhas coisas na minha terra, mas vou com a senhora. Irmã, essa decisão dela caminhar com Noemi mudou a vida dela para sempre. Porque se ela conheceu um homem milionário ou bilionário e se casou, foi porque um dia ela decidiu caminhar no deserto com a pastora dela. Com aquela mulher de Deus que orava por ela. Vai abandonar seu pastor ou vai continuar? Hã? Vai abandonar? Honrarei aqueles que te honram. Honrarei aqueles que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Minha irmã, é difícil às vezes você escolher alguém para ser amigo, para ser marido, para ser esposa, para ser sócio. Mas quando há conexão, você pode ficar tranquilo. Se você tiver paz no coração é porque é de Deus. Agora, você querer forçar uma barra com quem não se conecta com a sua alma é pedir para sofrer de novo. Não basta só se conectar com o teu corpo. Entende o que eu falo? Você é madura, você entendeu? Não basta apenas se encaixar direitinho. Tem que se conectar com a alma. Para ser intenso, verdadeiro e forte. Não é porque você sente atração por um homem ou por uma mulher que é o seu número, não. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. Mais do que isso. E as palavras de Ruth emocionam, impactam, mexe. Ruth estava mostrando para Noemi que era uma mulher diferente das outras. Órfã não era gente boa? Era. Mas não era como Ruth. E eu sei que tem Ruth aqui. Eu sei que tem Ruth e Noemi aqui. Quem é você nessa história? Ruth ou Noemi? Ou um pouquinho de cada uma? Minha irmã, Noemi perdeu muito. Mais do que Ruth.
Mas Ruth iria ganhar por causa de Noemi. E a Bíblia diz que, no versículo 17 de Ruth, capítulo 1, que as palavras daquela mulher vão entrar de uma forma no coração daquela pessoa, que vai permitir que ela aceite o caminhar junto. A verdade é que Noemi queria poupar as duas, mas às vezes enfrentar um deserto por alguém vale a pena. Uau, essa foi forte demais. Às vezes enfrentar um deserto por alguém vale a pena. Mas saiba, filha, que é difícil o deserto quando você enfrenta ele por alguém. Talvez seja mais difícil do que enfrentar por você mesmo. Enfrentar o deserto por alguém, às vezes vale muito a pena. Porque no atravessar do deserto, ela iria encontrar o Boaz, aquele homem rico, milionário, amoroso, temente a Deus, fiel a Deus, generoso e muito bondoso. Quem sabe, filha, logo após essa campanha, participe, faz teu voto, quem sabe tem um Boaz para você. Onde a senhora for, eu vou. Seu Deus será o meu Deus. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Olha as palavras daquela mulher. Olha as palavras daquela mulher. Só a morte pode me separar da senhora. Ela não está pensando em casamento, não está pensando em nada. Ela está pensando em ficar. Aquela mulher que já tinha sofrido muito. Na vida. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida. Peraí. Uma pessoa bem resolvida não muda a cabeça por causa de qualquer derrotado que fala besteira. Uma pessoa bem resolvida será bem sucedida também. Agora, uma pessoa mal resolvida que escuta uma coisa aqui, amém, eita glória, aí daqui a pouco fala o endemoniado lá, você vai lá e sai da glória para ir adorar ele. Porque se você obedece o que ele está falando, você está venerando ele às vezes. Entende tu esse mistério? Escreva que é forte esse mistério. Escreve mais 7 vezes. É forte esse mistério. Pode escrever porque é forte. Elas, naquele deserto, estavam decididas a caminhar junto. Ei. Olha aí, Lucimara. Noemi viu que Ruth era uma mulher resolvida. Bem resolvida. Olha, André. Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela. Não disse mais nada. É igual aquela pessoa que fala, toma aí um dinheirinho. Não quero, não precisa. Se você insiste de novo e a pessoa pegar é porque ela precisou. Ela fala não, é porque não precisa. Ei.
Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida, filha, o que você quer? Quem você quer? O que você quer? Por que Daniel chegou até onde chegou, no primeiro lugar do reino? Primeiro-ministro foi Daniel. Por quê? Porque ele resolveu no seu coração, determinou no seu coração em não se contaminar. Parece que a história aqui não é muito diferente. Ou leva para o mesmo sentido. Eu não quero mais acesso àqueles deuses. Eu não quero mais acesso a esse povo que me leva a pecar. Eu quero caminhar com a senhora. Não sei o que me espera lá. Não sei se alguém me espera lá. Não sei se tem uma porta de emprego lá. Não sei se tem uma casa lá. Mas é para ir para lá, eu vou. Porque a senhora está falando que lá é o melhor lugar. Entendeu você agora? E quando você caminha com a pessoa certa, a bênção te encontra. Quando você caminha com a pessoa certa, a bênção te encontra. E a bênção vai encontrar alguém aqui. A bênção vai encontrar alguém aqui. A bênção vai encontrar alguém aqui. Quando chegaram lá, escute. Como Noemi viu que Ruth estava bem, estava mesmo resolvida aí com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Minha filha, não vai ser uma viagem fácil. Talvez fosse uma viagem conturbada. Talvez uma viagem atribulada. Porque os lugares que ela tinha que passar, talvez desertos, até chegar a Belém, até chegar à sua terra de origem, talvez fosse fazê-las pensarem bem se deveriam continuar ou desistir. Só que quem desiste no deserto pode morrer nele. Quem persiste no deserto chega na terra da promessa. Chega no lugar da bênção. Sim, tiveram obstáculos, dificuldades, problemas. E às vezes o cerco vai apertando, sabe? Às vezes as coisas vão piorando. Isso pode ser até Deus nos testando. Para ver se a gente vai desistir no primeiro obstáculo, no segundo, no quinto, no sétimo, no décimo, ou se a gente vai perseverar na fé. Só que as duas perseveraram juntas. E a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Você tem que caminhar com quem está de acordo, quem está em consonância com você. Você tem que caminhar com quem pensa como você, nos mesmos propósitos e sentidos. Não concorde sempre contigo, mas que esteja na mesma visão. Irmã, Deus ama tanto você, preste atenção, meu filho, que Ele te diz, tem um jeito, tem uma forma, existe uma maneira. Você não pode ficar de braços cruzados. Você tem que reagir agora. Você tem que reagir. E você vai escrever aqui para começar a reagir. Você vai escrever assim, eu vou reagir agora. Escreva, eu vou reagir agora. Eu farei o que tem que ser feito.
Escreve isso. Eu vou reagir, eu farei o que tem que ser feito. Você entende? Faz o que tem que ser feito. Reage agora. Não é amanhã, não, é agora. Ei, 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 ei. Viu? Você tem que estar preparada, filha. Os problemas surgem do nada. Às vezes as coisas pioram para depois poderem melhorar. Mas você tem que reagir agora. Pegou? 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 Sim ou não? Ah. Vão caminhando. E uma tropeça e cai, a outra vai lá e ajuda a levantar. Porque é assim que a Bíblia ensina. Uma não está muito animada, a outra vai lá e anima ela. Uma desanimou, pensou em desistir, a outra vai lá e ergue ela com uma palavra. E quando elas pensam que não vão chegar mais, aonde tem que chegar, uma luz brilha. E ela vai lá e fala, lá é minha terra, é meu lugar. E elas vão ver que estão mais perto do que nunca da vitória. Deus está me usando de uma forma diferente hoje para te dizer, tua vitória está mais perto do que você pensa. A tua bênção está mais próxima do que você imagina. Ei, a promessa vai se cumprir mais rápido do que você pode imaginar. Aleluia! Você entende isso? Você tem que manter a calma. Botar o pé no freio quando tem que colocar e acelerar quando tem que acelerar. Escuta o que eu vou te falar. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer. Deus vai abençoar e vai ajudar você. Você vai sair dessa. Tu vai superar tudo isso. Porque elas caminhando juntas. Tem que ser junto. Porque caminhando juntas. Elas continuam a viagem até Belém. Não desistiram de Belém. Tu vai desistir de Belém? Belém é o lugar da bênção. Belém é onde tinha um homem chamado Boaz, que seria o marido dela. Marido de quem? De Ruth. É uma história muito linda, minha filha. Eu vou entregar tudo que Deus colocar no meu coração. Já estou encerrando. Quando chegaram lá, toda a cidade fica agitada por causa delas. A cidade toda fica agitada. Creuza Oliveira, Deus abençoe, minha filha. Só a irmã Creuza hoje no Superchat, não tem mais ninguém? Coração, minha filha, Deus abençoe. A cidade toda está eufórica, alegre. A cidade está alvoroçada. Essa é Noemi, a mulher que um dia desistiu daqui. Essa é Noemi, a mulher que um dia desistiu daqui. Calma. Pode ser que ela tenha ouvido isso.
Não diga que não vai voltar mais para um lugar, de repente Deus faz tu voltar lá, tá? Solene, minha filha, Deus abençoe. No coração do seu pastor. Ela volta. E a pergunta que ela fez quando voltou foi: será que eu nunca deveria ter saído daqui? Porque ao sair daqui eu perdi marido e filhos. É uma dúvida razoável, né? É uma dúvida pertinente àquele momento, Ela não pode mais pensar assim, senão ela não vai viver. Você não pode pensar de forma que você venha atrofiar. Você tem que pensar de forma que você venha evoluir. Pegou! 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 Pensamento ruim, como é que eu faço? Deleto? Pastor, não tem como. Não é como eu apertar o del aqui do computador, vai deletar. Não, pensamento se substitui. Pensa em coisas boas. Pense em coisas boas. Tá entendendo? Ou não? As pessoas vão olhar para Noemi, meu Deus, essa mulher tá tão triste. Entendeu agora? Essa mulher tá tão triste. Ela era tão alegre. Ela era tão feliz. As pessoas não vão entender, vão olhar para ela e vão... Alguém deve perguntar, cadê o seu marido? E ela vai dizer, ele se foi. E alguém deve perguntar, e os seus 2 filhos? Eles também se foram. E ela deve pensar, será que era para eu ter saído daqui? Você entende que tem lógica as teses que eu apresento? Porque tem mensagens por trás dela. Ela saiu sorrindo daquele lugar e voltou chorando. O lugar pode estar em crise, mas você não pode. O lugar pode ser miserável, mas você não pode. É por isso da importância dessa campanha. Miséria nunca mais. Nem toque mais nesse nome aí na sua casa. Você é uma pessoa próspera, do bem. Você é. Já viu vovó falando, titia falando, titio falando, vovô falando? Miséria, não fala essa palavra aqui não. Tem gente que não sabe verdadeiramente o que é miséria. Talvez Noemi soubesse. Foi tempo de grande fome, mas a Bíblia só me mostrou Elimeleque e Noemi saindo dali, indo para Moabe, depois voltando de Moabe para Belém sozinha. Não reclama do lugar que você está. Não lhe reclama da família que Deus te deu. Viva bem onde você está. Deus sempre vai respeitar as suas escolhas, mas eu estou te contando uma história e não é por coincidência. Escreve 7 vezes, miséria nunca mais. Escreve. Miséria nunca mais. Deixa eu ver quem está aqui. Se inscreve no canal, minha filha. É de Deus. É gratuito. É pro seu bem. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like no vídeo.
Tá te fazendo bem a mensagem? Deixa o like. Se não tá, não precisa. Faz o vídeo mais longe. E compartilha. Aquela mulher talvez não tivesse reclamado do lugar. Mas por acompanhar a decisão do marido, ela hoje tinha perdido, ela nesse tempo tinha perdido o marido e os filhos. Se você sabe que são decisões erradas, você não precisa acompanhá-las. Não vai na cabeça dos outros. Ore, fale com Deus, e o que Ele falar com você, faça, e os outros não têm nada a ver com isso. Aquela mulher, quando saiu dali, tinha marido e filhos. Mas depois que ela voltou, ela não tinha mais marido nem filhos, porque eles tinham morrido. Eu sei que tem lugar que é triste, que é ruim, mas você pode fazer o lugar melhor. Era fome, pastor, era grande fome, diz o texto sagrado. Sim, justificável. Mas talvez não fosse para ela sair. Noemi volta irreconhecível. Ela está ferida. Ela está amargurada. Porque perder marido e filhos não é qualquer um que aguenta. Ela se constitui uma mulher amargurada. Ela se classifica como uma mulher amargurada. Você pode vencer toda a amargura que aquele homem te causou, toda a dor que ele produziu em você, todo o sofrimento que ele gerou em você. Você pode vencer. Agora não espera que os outros vençam por você, que isso não vai acontecer. Cada um responde pela sua alma. E nesse mundo cada um responde pelo seu CPF. Chega de desculpas. É hora de você vencer os traumas do pai, da mãe, do ex, do atual. Faça sua história melhor. Não espere que alguém venha fazer, que isso não vai acontecer. A verdade é essa. Faça essa casa melhor, faça seu coração melhor. Honre quem honrou você. Bloqueie quem te faça mal, quem te faz mal. E segue a vida. Às vezes Deus deixa de dar alguma coisa enquanto a pessoa não muda, não faz o que tem que fazer. Que te conheça como guerreira, como mais que vencedora. Não é isso que lhe foi atribuído nas escrituras sagradas, mais que vencedor? Um dia a oportunidade chega. Mas você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Às vezes é tempo de você sair dessa casa e não ficar trancado aí. Fazer algo. Ah, pastor, tô doente, sabe? Eu adquiri uma enfermidade. Ah, pastor, eu não sei, sabe? Eu tenho um bloqueio. Ai, para! Isso é só desculpa, meras desculpas. Agora, alguma coisa dá para ser feita. Mas o quê? Isso é você que tem que descobrir, não sou eu. Cada um tem o melhor.
Cada um pode explorar seu melhor. Mas ficar coçando a cabeça... Um dia, filha, eu acreditei que esse canal aqui pudesse dar certo. E não deu por muito tempo. Um dia, eu acreditei que através das redes sociais eu podia levar a mensagem, o Evangelho. E por um período de tempo ele não dava certo, mas de repente deu. Até a família criticava, julgava e questionava. Deu certo. Cada dia dá mais certo. Se tu não acredita, se tu espera o apoio dos outros, se tu espera aplauso dos outros, você não vai chegar onde tem que chegar. Por isso, faça você sua história. Faça dar certo. E vai dar certo. E às vezes as pessoas, quando vê alguém vencendo, acham que nasceu em berço de ouro. Ou que deu sorte. Um dia, eu já contei isso aqui e vou repetir. Eu não tinha dinheiro nem para a cortina da minha casa. Eu tinha que botar papel de jornal para o sol não atrapalhar meu sono. Você precisa entender que nem sempre a vida vai favorecer você. Você tem que fazer dar certo. Noemi agora volta para casa, encontra os amigos, as amigas. As pessoas olham para ela e vê uma amargura grande, uma tristeza grande no coração dela. E com certeza essa palavra passou na mente de alguém. Será que era para ela ter saído daqui? Será que era para ela ter desistido daqui? Os que não desistiram do lugar viram ele prosperar, mas não perderam o marido e filhos na terra de Moabe. Teu lugar nunca foi em Moabe. Quem está na campanha desde o início está entendendo melhor. Teu lugar nunca foi em Moabe, servindo a outro Deus a não ser o Senhor. Teu lugar é nessa terra aqui, terra de Belém, terra de Canaã. E alguém pode dizer, mas pastor, é difícil demais. Não tenho quem me apoie, me ajude. A ajuda que eu posso dar não será suficiente se você não tiver que fazer o que tem que ser feito. Como eu disse, eu comecei à meia-noite do domingo passado, um jejum de 7 dias consecutivos. O que adianta eu orar e você não fazer o que você tem que fazer aí?
Você não precisa sair falando para os outros que você é crente, não, irmã. Você precisa mostrar para Deus que você é. Obra sem fruto. A fé sem obra é morta. Isso tem que mostrar para Deus, não é para mim, não. Noemi iria passar por um processo. De novo naquele lugar. E a vida dela ia mudar. Mas essa revelação eu só vou entregar na próxima live. Porque agora é hora de orar por você. E se você ficou comigo até o final do vídeo, é porque Deus tem algo contigo aqui. Ore comigo. Ore com o seu pastor. A primeira oração que eu quero fazer é para você que está afastada, que está afastado, mas que quer voltar. E você que nunca se entregou ao Senhor, quer se entregar agora pela primeira vez, escreve aqui, eu quero me entregar, pastor. E você que está pensando, eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico, católico. Você está vendo alguma placa de igreja aqui atrás de mim? Placa não salva, minha filha, mas o amor de Deus salva. Ora comigo agora. Separa um copo com água, que eu vou fazer uma oração consagrando a nossa água. E eu vou fazer a oração de encerramento da campanha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra impactante, por essa mensagem profética. Obrigado pelas revelações, visões, profecias. Obrigado pela vida. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui está conosco. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Perdoa todos os nossos erros, falhas e iniquidades. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar essa vida arrependida, que está voltando e se entregando pela primeira vez. Repita a oração comigo dizendo o seu nome. Diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até esse coração. Abençoado seja você que curtiu o vídeo, que compartilhou ele. Assim, salvando até uma vida que estava pensando em fazer alguma besteira. Deus vai te abençoar por isso. Senhor, aonde estiver um copo com água separado, uma garrafa separada para essa oração, que o Senhor possa tocar e abençoar. Eu profetizo: quem beber dessa água, aonde ela tocar, a cura vai chegar, o milagre vai acontecer, a vitória vai alcançar. Eu consagro orando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Pode beber a água, bebe. Respira fundo, solta o ar devagar. E diga graças a Deus. Eu vou colocar os nomes que ainda faltam dentro desse azeite consagrado. São os nomes das ovelhas que estão participando da campanha.
Eu vou colocar aqui dentro. Porque eu tenho certeza que quando o seu nome entrar aqui, recebe, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que algo muito bom vai acontecer. Pai, abençoa cada filha querida, cada filho querido, que fez o voto, que está participando dessa campanha. Miséria nunca mais, Lodebar nunca mais. No nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançar cada vida que depositou nesse altar a sua semente. Que o Senhor possa alcançar também essa serva, esse servo, Pai, que está aqui assistindo essa live e não sabe o que fazer. Oriente essa vida, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que teu corpo vai receber saúde. Teu corpo vai receber saúde. Você vai receber vida. Declaro que as portas vão se abrir diante de você. Teus olhos vão contemplar uma nova alegria em um novo lugar. Mas vai ser no tempo dele. No tempo dele. Deus vai cuidando também da família de cada um que aqui está. Dos filhos, das filhas, do marido, da esposa. Vai cuidando, Paizinho. E vai abençoando. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento, meu Pai, cada um seja agraciado por suas bênçãos que vão produzir vitórias, Pai. E que nesse momento algo sobrenatural aconteça na vida dessa irmã e desse irmão. Eu abençoo cada um que está participando dessa campanha. Abençoado também seja cada um que vai participar. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar e eu vou encerrar essa campanha, essa live. Eu vou dizer para você. Você pode participar dessa campanha de duas formas. Eu sempre deixo isso claro aqui. Você pode participar dessa campanha de duas formas. Você pode participar apenas ouvindo e participando, semeando. Ouça o que eu vou te falar. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, escreva aqui, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, também entendo que o fato dele ter partido em Moabe foi o tempo de morrer. Mas tem problemas que a gente pode evitar. Você sabe disso. E a Bíblia diz logo na sequência que também tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E isso eu posso dizer por mim. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu comecei a plantar. Só que eu não sou um semeador esporádico. Eu sou constante. Sempre que puder ajudar e plantar, vou fazer.
E a constância na semeadura traz colheitas fartas, traz colheitas extraordinárias. E se você quiser fazer esse voto, é só você pegar os dados bancários aqui embaixo. Esse voto não é obrigatório. É para você que pode, quer e faz com amor no coração. Porque se não for assim, nem faça. Aqui não. É meu tudo, pastor. Não, não faz não. É para você que pode, quer e sabe da importância de semear. Tem gente querendo colher, mas raramente planta. Ou pouco planta. Você pode viver da misericórdia de Deus que te alcança todo dia. Ou você pode viver da colheita abundante, como nós aprendemos aqui. Boas colheitas. Lembra? Noemi voltou para lá por quê? Porque tinha boas colheitas. E só tiveram boas colheitas lá porque teve gente que não desistiu do lugar e plantou lá. Pastor, eu entrei aqui agora na live, eu entrei hoje, eu posso participar? Pode. Qual o valor sugerido do voto? O valor sugerido do voto é de R$100. Pastor, quais são os dados bancários? Está tudo aqui embaixo. Você vai ver aqui o Pix CNPJ e o Pix celular, da Luz para as Nações do Brasil. Você vai ver também a Caixa Econômica Federal. Você pode fazer pela lotérica também. Você vai ver o Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Feito isso, você vai pegar o comprovante e vai mandar para o meu WhatsApp pessoal que está aqui embaixo. Só eu e minha esposa que respondemos. E você vai colocar seu nome aqui dentro do azeite consagrado. Quando seu voto chegar, eu vou botar seu nome bem aqui, ó, dentro do azeite consagrado. Pastor, eu estou querendo fazer um voto por alguém da minha família. Faz. Não deixa de fazer por você, fazer pela pessoa. Primeiro faz por você. Se você pudesse, faz pela pessoa. Você tem que entender que a importância de você estar bem é fundamental, senão você não ajuda. Mas se você sente de fazer por alguém, faz também. É só você enviar o nome da pessoa. Se você quiser se tornar membro do nosso ministério, Luz para as Nações, você fala, pastor, a partir de hoje eu vou ser membro. Vou estar honrando a Deus com o meu santo dízimo aqui no seu ministério. Vou estar ofertando, vou estar participando das lives. Manda lá no meu WhatsApp. Eu vou te colocar. Os dizimistas eu coloco num grupo de oração separado, que eu posso ligar para você, fazer uma chamada de vídeo. Eu posso mandar uma mensagem para você, um texto, um áudio. Pastor, eu não quero, eu só quero assistir. Amém. Você vai ser sempre bem-vinda, amada, respeitada. Eu estou te explicando. Porque sempre, todo dia tem gente nova aqui. Tem ovelhas amadas e queridas novas aqui. Os dizimistas de nosso ministério, eu coloco o nome lá em cima na Arca da Aliança. Tá vendo lá? Lá em cima. E os votos e as ofertas eu coloco dentro do azeite consagrado. Abra sua mão direita. Que o Senhor coloque em sua mão a vitória que essa campanha nos proporcionou. Que o Senhor faça acontecer na sua vida tudo que Ele tem para você. Como sacerdote e pastor, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fecha a mão e diga amém, graças a Deus. Pastor, eu não tenho oferta, eu queria ofertar. Você vai ter. Essa oração também fez você receber essa bênção. Você vai ter. Você que quer. Vou te ensinar um segredo que eu aprendi na Bíblia. Malaquias fala que existe uma bênção tal. João 3,16 fala da palavra tal. Porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira. Malaquias fala da bênção tal. Que é para aqueles que devolvem o santo dízimo. A palavra tal é uma palavra muito forte, é uma palavra poderosa.
E quando você é fiel no santo dízimo, você vai ser mais próspero do que deveria. Porque você está sendo honesta com Deus. Tem gente que é honesta na terra, paga os impostos, tem que fazer isso, tá? Tem que fazer isso. Mas não é honesta com Deus, porque não devolve o santo dízimo. E Deus fala, ó, você está me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está no texto de Malaquias, capítulo 3. O roubo no Código Penal é o emprego de violência ou grave ameaça. Furto não. É só subtração do bem. E eu falo isso para sua reflexão. Eu estou te ensinando um caminho, que é o caminho da honestidade, com a sociedade e com Deus. E se você for fiel no santo dízimo em nosso ministério, eu vou estar cobrindo você em oração, eu repito, eu vou colocar seu nome lá na Arca da Aliança. Só que quando você enviar o comprovante, em vez de você escrever voto, você vai escrever Arca da Aliança. Eu vou colocar seu nome lá em cima. Amém? Um coração para você. Eu aprendi desde cedo, tá? A ser fiel no santo dízimo. E com certeza, por isso que eu tenho uma vida abençoada como tenho hoje. E o santo dízimo, ovelha, ele traz, além da bênção tal, ele traz proteção. Tem como provar na Bíblia? Tem. Ana falou, depois que venceu Penina no voto. Ana vence Penina no voto, tá? Não foi brigando com ela, batendo nela. Ana orou, depois que venceu Penina com o voto, ela orou. Ele protege aqueles que são fiéis a ele. Faltou uma palavra. Ele protege a vida daqueles que são fiéis a ele. Foi o que Ana falou. Seja fiel a Deus. Grande será a prosperidade, proteção você terá. Que Deus te dê saúde, paz e liberdade. Um beijo no teu coração, um forte abraço.